Maravilha. Vamos lá, gente. Preparados aí para a aula? Então, inicialmente, né, me apresentar. Nem sei se todos vocês me conhecem. Vocês devem ter vindo até a mim através do Facebook, ou do Google, ou do YouTube. E vocês conheceram um pouco do meu trabalho quando eu estou dando aulas de pregação. E também alguns já podem até mesmo ouvido algumas das minhas pregações. Eu tenho poucas pregações postadas no YouTube. Eu tenho muito áudio. Eu preciso colocar à disposição de vocês, que eu creio que é uma forma de vocês compreenderem a minha maneira de pregar. Mas tem alguns vídeos de pregações também aí no YouTube. É só procurar pelo meu nome, Paulo Gregório, pastor Paulo Gregório. Lembrando que é Gregório com I, não é Gregório, é Gregório. E vocês vão encontrar ministrações minhas para me conhecer e também muitas aulas, tenho muito conteúdo. Vocês estão num canal auxiliar meu, um canal paralelo. O meu canal principal é outro, onde eu tenho, já graças a Deus, ultrapassamos aí 250 mil visualizações. E lá que eu tenho bastante aulas de pregação. E tem também o meu canal pessoal, Paulo Gregório, onde eu tenho ali algumas pregações minhas. Então está aí, eu sou Paulo Gregório, sou pastor, já desde dos anos 90 aí, que já comecei minhas funções pastorais. Então tenho aí 30 e tantos anos ministeriais. Comecei a pregar cedo e logo com 21 anos já comecei a pregar. Quando casei cedo, já fui separado ali para participar da cooperação, da escala de pregação. Então no começo não foi fácil. Daqui a pouco eu conto um pouquinho da minha história. Então sou Paulo Gregório, tenho certificação em teologia pela Universidade Menorá. Tenho também outras certificações. Meu trabalho não é somente na área de teologia. Eu tenho também certificações na programação neurolinguística, em coaching. Eu também sou consultor de igrejas na parte administrativa. E estou atualmente me formando em psicanálise. E a parte principal aqui, a parte desta aula, o foco vai ser a parte teológica, a parte da homilética. Eu sempre gostei de homilética. A minha trajetória me levou dentro da homilética, me aprofundei. Porque eu, como estava falando, comecei a pregar cedo, e as minhas pregações eu imitava os outros no sentido de não imitar a pregação em si, mas eu cresci numa subcongregação, uma congregação pequena, de 150 pessoas mais ou menos, e nas minhas primeiras oportunidades, e nem foi dentro da igreja mesmo, foi em trabalhos de cultos domésticos, né, ou em congregações menores, subcongregações. Algumas vezes acertava, algumas vezes errava, né? E de qualquer maneira não tinha tanta qualidade das minhas pregações, me atrapalhava um pouco, misturava as coisas, fazia uma confusão. E por causa disso eu procurei me aprimorar, procurei estudar teologia. Claro que minhas pregações melhoraram muito, mesmo assim faltava alguma coisa. E eu comecei a ser também utilizado para dar aulas de teologia. E ali eu me dediquei muito na homilética, em aprender a homilética, em me aprofundar realmente na homilética. E com isso realmente eu tive uma visão bem mais profunda e bem mais prática da homilética. E minhas pregações melhoraram muito. E ultimamente também tenho feito muitos cursos na área da comunicação, da oratória, da retórica. E com isso as pregações têm melhorado bastante a forma de envolver a igreja com a palavra de Deus e também de ensinar pessoas, irmãos e irmãs, a montarem esboços e a pregarem a palavra de Deus. Então a metodologia que tenho ensinado, os alunos têm gostado muito, têm aprendido com facilidade e a história deles também mudou radicalmente. Então, esse é um resumo da minha história dentro da homilética, dentro da pregação. Vamos para a aula então? Vamos ver como é que está aqui a presença. Muito bem. Quem chegou agora vai ser Aldelande Ramos. Muito bom. Manaus. Opa, Manaus que está passando a região da Amazônia aí, passando um momento de muito foco, né, da imprensa mundial por causa daquele triste caso, né? Mas que Deus tenha misericórdia da Amazônia e dos nossos governantes para que essa situação seja
mudada e transformada, né? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. Vamos falar sobre os 3 segredos de pregações dinâmicas. Deixa eu melhorar aqui o enquadro, né? Isso, colocar aqui para cá, para que a minha imagem não fique em cima da lição. Muito bom. Então vamos lá. Se você está me assistindo no celular, você vai ter um pouquinho de dificuldade aí, certo? Por causa que eu fiz aqui, estou tirando direto da apostila. Inclusive eu vou colocar essa apostila à disposição de vocês, tá? Quem ficar até o final, eu vou passar essa apostila para você também. Mas tem que assistir até o final, tá certo? Que eu vou liberar um link para você baixar essa apostila. Então vamos lá, os 3 segredos de um bom esboço de pregações dinâmicas. Pregações fortes e pregações ungidas. O que a gente chama de pregação forte, pregação dinâmica, pregação ungida? Eu procurei saber como que as pessoas costumam chamar aquelas pregações que mexem, né, no coração. Aquelas pregações que falam ao coração, que marcam a vida das pessoas. E o que eu pude perceber é que geralmente o pessoal chama de pregação forte ou pregação ungida, né? Então quando eu falo pregação forte e ungida, eu estou me referindo àquela mensagem que marca o coração das pessoas, aquela pregação que mexe com as pessoas, que faz com que elas tenham o desejo de agir, de reagir àquela pregação e de fazer, né, o que aquela pregação, aquela mensagem está mandando com que elas façam, né? Então, não estou falando necessariamente de pregações agitadas, nada disso, nem aquelas pregações que, infelizmente, tem uma tendência muito grande, pregações de pouco conteúdo e muito movimento. Não, se você já me acompanha, você percebe que o meu estilo é a palavra de Deus pura, sem artifícios, mas que ela é pregada dinamicamente, que ela é pregada com ênfase, que ela é pregada com entusiasmo. Então, é uma mensagem da palavra de Deus. Eu acredito no poder da palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus por si só é ela que opera. Movimentos que não são baseados na palavra de Deus, que não estão alicerçados na palavra de Deus, fazem uma agitação, trazem uma empolgação, mas depois que terminou o movimento, aquilo esvanece. Já a alegria, ou mesmo o quebrantamento, o choro, o constrangimento pela palavra de Deus produz fruto para a vida eterna, produz transformação de vida. Então, justamente nessa palavra, não quero dizer que seja uma palavra tranquila, quieta, uma palavra de cemitério, né? Nada disso, mas uma palavra pura, a exposição, a pregação da pura palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga aí no chat que está entendendo que tipo de pregação que eu estou falando. A pregação da palavra de Deus, tá certo? Coloca aí no chat que eu entendo, tá certo? Para mim saber que você está acompanhando aqui. E eu vou falar então quais são os 3 segredos de um bom esboço de pregações dinâmicas, pregações fortes, pregações ungidas, pregações que transformam vidas. Vamos lá? Amém? Reginaldo disse amém. Vamos lá, pessoal, quem está compreendendo o que eu estou falando, diga aí no chat. A pregação que realmente transforma vidas. Não necessariamente uma pregação metódica, tranquila. Não, isso é mais um estudo bíblico, né? Mas uma pregação que ela seja dinâmica, alegre, mas que seja a palavra de Deus e que o poder é o poder da palavra, não é agitação. Vamos lá. Quem mais está entendendo o que estou falando, diga aí no chat. Diga aí, estou entendendo, tá certo? Qual que é o tipo de pregação que eu estou falando. E já vamos entrar então nos 3 segredos de um bom esboço. Por que eu falo de um bom esboço? Porque infelizmente muitas pessoas pensam que estão usando esboço, elas não estão usando esboço. Estava até outro dia com uma amostra aqui do que o pessoal pensa o que é um esboço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? O pessoal pensa que isso é um esboço, né? Vou ler para vocês. Aqui está escrito assim, Mateus, né? Aqui na parte de cima está o texto, né? Mateus 7, de 1 a 5. E aqui algumas anotações. Aqui fala, Jesus proíbe julgarmos nossos irmãos. Seremos julgados com a mesma medida que julgarmos os outros. Não devemos ficar reparando o defeito dos outros. Temos que corrigir primeiro os nossos próprios defeitos. Somos hipócritas quando queremos corrigir os defeitos dos outros, sem corrigir os nossos primeiro. Então, muita gente pensa que isso aqui é um esboço. Tá? Isso aqui não é um esboço de pregação. Isso aqui são anotações que a gente faz quando está estudando a Bíblia.
Então, alguns fazem essas anotações aqui e vão para o púlpito e acreditam que estão com o esboço. E depois eles não entendem porque que eles não conseguem explanar direito a palavra de Deus, porque aqueles se perdem, porque aqueles se atrapalham. Geoemilson, sim, nós temos como pregar sem teologia. Agora temos que ter um conhecimento básico da palavra, porque o nível da tua pregação vai ser do tamanho, né? Vai ser no nível do teu conhecimento da palavra de Deus, né? Então cada um de nós pregamos de acordo com o nosso nível de conhecimento. Quanto maior o nível de conhecimento da palavra, o que vai acontecer? Mais profundas serão as nossas pregações. Quanto maior conhecimento bíblico, conhecimento teológico, maior será a profundidade das nossas pregações. Então, tem como pregar sem teologia? Tem. E se você não tem conhecimento teológico, tem. Muitos irmãos estão pregando sem teologia, mas eles têm o conhecimento da palavra de Deus. Eles frequentam escola dominical, eles frequentam escolas bíblicas, eles leem a Bíblia, eles têm livros de comentários bíblicos. Então, eles aumentam o conhecimento deles. Mas é claro que com conhecimento teológico, as pregações serão mais aprofundadas, tá certo? Mas você consegue. Inclusive, das facilidades do meu método é que você não é obrigado a ter teologia para pregar com o meu método. Mesmo sem o meu método, mesmo sem teologia, você consegue aprender a montar o esboço através do meu método, tá certo? Muito bom. Eu gosto disso, eu gosto de perguntas, tá? Então, quanto mais interativo for a turma, mais perguntas tiver, mais eu vou estar entregando aqui para vocês, tá? Isso daí. Por isso que eu gosto também de dar aulas presenciais, porque a gente tem essa interação. Como a gente não está presente, mas estamos aqui online, você usa o chat para falar comigo, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar então quais são os 3 segredos. Então, sabendo que isso aqui não é, se você pensava que isso aqui era um esboço, né? Isso aqui não é um esboço. Isso aqui são anotações, tá certo? Por que não é um esboço? Porque o esboço ele é um esquema da pregação. Ele tem começo, meio e fim, tem uma única ideia central. Aqui, na verdade, são várias ideias que foram colocadas aqui. Quando eu tento pregar dessa forma, em cima dessas anotações, a minha pregação, né, vamos dizer assim, pregação, porque não é um sermão, ela não tem uma estrutura, não tem um começo, meio e fim, não tem uma linha de pensamento. Por causa disso, vai ser difícil para as pessoas acompanharem, vai ser difícil para eu pregar, então vai ser difícil que a igreja se envolva com a pregação, porque aqui, como eu costumo dizer, é uma coxa de retalho. São várias ideias soltas, para mim fazem sentido, mas quando eu vou tentar pregar eu não consigo, e para a própria igreja não vai fazer sentido, não vai ter uma linha de pensamento. O esboço não, o esboço tem uma linha de pensamento, tem começo, meio e fim, ou seja, quando eu estudo a Bíblia, eu tenho que transformar aquelas ideias numa pregação. Ok? Mas então vamos lá, os 3 segredos de um bom esboço de pregações dinâmicas, pregações fortes, pregações ungidas. O primeiro segredo é que um bom esboço, ele é simples, ele é prático, ele é eficiente. Irá fazer você entregar para a igreja tudo aquilo que Deus lhe deu enquanto você se preparava para pregar. Então a vantagem, qual que é a utilidade do esboço? A utilidade do esboço é justamente essa, que você possa entregar para a igreja tudo aquilo que você recebeu de Deus quando você estava estudando a Bíblia, quando você estava preparando a mensagem. Porque o que acontece? Uma coisa comum que eu vejo nas conversas que eu tenho com pessoas, com alunos e com pessoas que me seguem, é que na hora de chegar no púlpito, na hora de pregar a palavra, eles se esquecem do que iria pregar e acabam se desviando, entrando por outras direções em que eles não estavam preparados para pregar, e com isso eles se perdem. Então o esboço serve para estar nos conduzindo dentro daquilo que nós recebemos de Deus quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós estamos preparando a pregação. Então os pregadores que você admira, eles utilizam o esboço. Por quê? Porque eles sabem que é uma forma de entregar tudo aquilo que Deus lhes deu quando estavam preparando a palavra. Então é a maneira que eles sabem que Deus utiliza para que eles possam entregar tudo que Deus lhes deu, para pregarem com unção. Pregar com unção é pregar o quê? É pregar com segurança, é pregar com autoridade, é pregar de uma maneira clara, uma maneira que fale ao coração da igreja. Então, eles aprenderam, esses pregadores, que pregar não é dom.
que é um grande engano que existe em nossas igrejas. Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse, na sua despedida dos discípulos, ele não disse para buscarem o dom de pregar. Ele já deu a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles tinham que ficar em Jerusalém para receber o poder, a autoridade da capacitação, mas eles não iam buscar o dom da pregação. Eles tiveram uma ordem. Então, pregar não é dom, pregar é uma ordem. E nós aprendemos que pregar é uma habilidade que você adquire, que você aprende e que você desenvolve, que você aperfeiçoa. Então, esses pregadores que você gosta, que você admira, pode ter certeza que eles usam esboço. Se eles não usam o esboço no papel, mas eles prepararam a pregação, escreveram, fizeram o esboço e agora eles têm o esboço na sua mente. Pessoas que têm uma memória privilegiada. Eu não consigo, eu preciso levar da forma impressa, preciso levar escrito, né? Para que eu possa me lembrar. Mas se eu preparei o esboço naquele dia, à noite eu vou me lembrar facilmente da maior parte do que eu preparei. O esboço serve apenas para me lembrar e para me manter dentro daquela linha de pensamento da pregação que eu preparei. Então esses pregadores que você admira, eles utilizam o esboço. Eu já tive a oportunidade de estar atrás no púlpito, sentado, quando pregadores grandes estavam pregando no púlpito. E eu via perfeitamente que eles estavam utilizando o esboço. Então, se você não sabe disso, eles utilizam o esboço. Porque eles aprenderam que pregar não é dom, é uma habilidade adquirida e desenvolvida, e biblicamente é uma ordem que Jesus deu para que nós pregássemos o Evangelho, todos os discípulos, não foi uma ordem geral que foi dada. Esses pregadores sabem que pregar é talento, ou seja, é uma habilidade adquirida mais conhecimento, é a soma de conhecimento e habilidade. Conhecimento você adquire estudando, lendo livros, participando de um seminário como esse, participando de aulas, né, fazendo teologia. E a habilidade você adquire como? Praticando. Você aprende como fazer e coloca em prática. Então é isso que é pregação. Pregação é talento. E ele sabe que talento deve ser desenvolvido. Mateus 25:21, o próprio Senhor Jesus dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E porque Jesus estava elogiando e estava aprovando a atitude daquele servo? É a parábola dos talentos que você conhece, né? Porque ele desenvolveu, porque ele pegou aquele talento e ele aumentou, ele desenvolveu. Ele fez com que aquele talento fosse aperfeiçoado. Então é isso que nós devemos fazer. O talento, você adquire o conhecimento e como pregar, e você começa a praticar e você desenvolve aquilo. Quanto mais você desenvolver, mais habilidade você terá para pregar. Então os pregadores também sabem que o esboço não limita a unção, que é o medo de muitos. Não, o esboço não limita a unção. Na verdade, o esboço limita o pregador. Para quê? Limita o pregador dentro da unção, para que ele não saia, para que ele não se esparrame, para que ele não entre para outros lugares e a pregação se perca na pregação. Então, o esboço ajuda o pregador aquela unção que ele recebeu quando estava preparando a mensagem, ele possa entregá-la no púlpito. E eu, por experiência, eu posso dizer, você prepara, você sente a presença de Deus, você sente o direcionamento de Deus, você percebe o que Deus, né, você tem uma ideia de como Deus quer agir naquela palavra, no púlpito, né? Você está preparando, você já antevê o que vai acontecer, mas quando chega no púlpito é muito mais do que você imaginava. Então, com alguns tem medo de que o esboço limita a unção, na verdade não. É um canal para que a unção possa ser derramada, para que ela possa fluir, a pregação possa fluir e para que você se mantenha dentro daquilo. Você entregue tudo aquilo que recebeu do Senhor quando você estava estudando e você possa se manter naquela linha e assim você entregue a mensagem sem se dispersar. Então essa é a vantagem, uma das muitas vantagens do esboço. O apóstolo Paulo ensinou a ter uma mensagem clara e entregá-la de maneira a ser compreendida com muita clareza. Lá em 1 Coríntios 14:9 ele diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, com muita clareza, que você tem uma linguagem, uma mensagem muito clara e muito objetiva, que a pessoa possa entender facilmente, se você não tiver essa mensagem clara e objetiva, como vai se entender o que você vai pregar, o que você vai dizer? Porque estareis como que falando ao ar. Eu acredito que você já tenha tido
essa triste experiência de estar tentando pregar e você parece que tem uma barreira entre você e a igreja e você não consegue transmitir. Você está falando e você percebe que as palavras não estão atingindo a igreja. Por quê? Porque falta clareza, falta uma mensagem objetiva, falta uma linha de pensamento. Então, se não tiver isso, fica difícil se comunicar com a igreja. Mas vamos ver, vocês que estão aqui comigo. Quem mais? Opa, Ângelo Marques entendeu aquela parte das mensagens, muito bom. Maurício Menezes. Maurício Menezes diz de onde você está falando, tá? De onde você está nos assistindo, para a gente acompanhar. Então, o que vocês podem entender dessa parte, né? Que o esboço, ele é a ferramenta para você se limitar dentro daquilo que Deus te deu, para você entregar tudo aquilo que Deus te deu e para você não fugir do assunto. Então o esboço é uma ferramenta para você ficar dentro da unção. Então ele limita não a unção, o esboço limita você dentro da unção, para que você não se perca e se você se perder, você vai entregar uma mensagem confusa. Agora, se você está limitado pelo esboço dentro da unção, você vai entregar realmente tudo aquilo que Deus lhe deu. Quem entendeu essa parte, enquanto eu bebo água, diz aí no chat o teu pensamento a esse respeito. Vamos lá? Quero ver, tem um delay, tem um atraso de mais ou menos 1 minuto, né? Em que eu falo e que você digita, mas vai digitando aí. Eu quero saber a tua resposta, o teu pensamento a esse respeito. O esboço não limita a unção, mas limita o pregador dentro da unção. E o apóstolo Paulo já avisava, né? A mensagem tem que ser muito clara. E o esboço ajuda você a organizar suas ideias para que a tua pregação ela tenha clareza. Vamos lá? Quero ver o pensamento de vocês, o posicionamento de vocês a esse respeito. Enquanto isso também eu quero ver uma coisa aqui. Certo, a minha transmissão está bem, a imagem está indo muito bem. Maurício é de Teresina, no Piauí, muito bem-vindo, maravilha. Pessoal do Amazonas, do Piauí, pessoal aqui de São Paulo, muito bem. Ricardo é de Araras, aqui no interior de São Paulo, muito bom. É isso daí. Vamos lá, gente. Eu quero ver a participação de vocês aqui. Me digam o que vocês pensam a esse respeito. O esboço não limitar a unção, mas limitar o pregador dentro da unção. O esboço é o canal, a ferramenta, para que ele possa entregar realmente tudo aquilo que Deus lhe deu de uma maneira clara e objetiva, que nem o apóstolo Paulo já nos ensinou. Vamos lá? Quem está comigo aqui, diz aí no chat. Dar uma atualizada aqui na minha página. Vamos lá. Continuando aqui enquanto vocês respondem. Você irá aprender o meu método descomplicado de montagem de esboço, mesmo que você não tenha teologia, como foi a pergunta do nosso irmão, né? O nosso irmão Joelilson. Então, mesmo que você não tenha teologia, você tem como aprender através do meu método, porque ele é descomplicado, ele é simplificado. Você vai aprender em pouco tempo e você vai tornar isso automático. É bom a gente saber, é bom que eu passar isso para vocês, que no começo, quando a gente está utilizando um método, né, tudo que a gente faz tem que ter um método. Desde a dona de casa arrumando a sua casa, varrendo a casa, tem uma metodologia, desde aquele que está, um engenheiro que está programando, que está planejando, fazendo um projeto de um prédio ou de uma máquina, todos nós temos método, então o método é necessário. Então você tem que entender que para você aprender a fazer esboço, você tem que ter um método, senão você vai fazer isso que eu falei, né? Vai fazer aqui várias anotações que são ideias desconexas e que vão mais atrapalhar você do que ajudar você quando você estiver pregando. Então, o método ele é fácil e ele se torna automático. No começo você tem que chegar e seguir no passo a passo, você tem que ter a apostila do lado, a Bíblia, e você vai sabendo como você faz passo a passo na elaboração. Mas depois você fizer uma certa quantidade de esboços, aquilo se torna automático. Por exemplo, eu quando vou montar meus esboços, é claro que eu já não uso mais, tenho que acompanhar na apostila, não preciso.
Eu já sei, já automaticamente, inclusive eu até pulo etapas dentro da minha cabeça e já faço direto, porque eu já sei como estruturar uma pregação. Isso se tornou automático na minha cabeça. Às vezes eu estou escutando uma outra pessoa pregar e dentro do que ele está lendo na palavra ou falando, já abre outra pregação na minha mente, porque eu já tenho um processo automatizado dentro da minha mente, no meu cérebro, de montar uma pregação. Então eu já consigo montar um esboço, um esqueleto do esboço, né? Um esboço bem... o início do esboço eu consigo montar ali na hora. Por quê? Porque eu já vejo o tema, já vejo as divisões, já vejo como aplicar aquela palavra, já vem na minha mente. Por causa do quê? Porque se tornou automático. Isso vai acontecer com você também. Vamos aqui, o Reginaldo, concordo, pastor, o esboço serve como nosso guia para não sair da mensagem, é isso mesmo. E o Joelmilson, como utilizar o esboço no púlpito? A minha grande dificuldade é pregar e acompanhar o que está escrito no esboço. Bem, provavelmente o que está acontecendo é isso, Joelmilson. Esboço não é isso, tá? Aqui até eu, se for pregar nisso daqui, que não é um esboço, eu vou me perder. Depois eu vou mostrar para vocês como que é um esboço, se vocês não viram. Ele é escrito de uma maneira, né, de um layout que a gente fala, de uma forma que, como aqui na lição, né, que eu estou passando para vocês, como aqui na apostila, é ponto a ponto, com as suas divisões, com as suas subdivisões, com os negritos aqui para me destacar, né, como destaquei aqui. Aqui seria como se fosse o primeiro ponto de uma pregação. E aqui o que eu vou pregar, o que eu vou explicar dentro do primeiro ponto. Então o esboço é basicamente, isso aqui é um esboço. Eu sou tão viciado em esboço, que até uma aula minha, na verdade, é um esboço de pregação. Então você irá aprender de uma forma, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que você vai usar o esboço, ele vai ser tão claro e tão objetivo, que você vai usar o esboço e a igreja nem vai perceber que você está usando esboço, né? Só que eles estiverem mais atentos. Mas não tem problema nenhum se eles perceberem que você está usando esboço. O que eles querem é a mensagem que você vai trazer, tá certo? Então, o fato de você estar se atrapalhando com o esboço é uma falta de prática e provavelmente porque você não está utilizando o esboço. Você está utilizando de uma maneira em que complica em vez de ajudar, tá certo? Olha, o Alessandro Vieira, um dos meus alunos, ele deu um depoimento espontâneo. Disse, estou maravilhado com esse método de ensino. Já fiz outros, mas esse é sem dúvida o melhor. Eu não consegui entender como se fazia as subdivisões. Hoje eu aprendi através desse curso. Uma forma fácil e simples, que nunca vou esquecer. Então perceba como que você aprende a montar esboço através do meu método. Eu explico de uma maneira bem fácil de você aprender. E você aprende e não esquece mais. E o que acontece? Se torna uma forma automática. Quando você vai montar o teu esboço, você depois de um certo tempo vai montar automaticamente. Parte a parte, você já sabe como fazer, como separar as ideias, como organizar as ideias, como organizar o esboço, como escrever o esboço. Vai se tornar uma coisa muito fácil e muito simples para você. A maneira bíblica de desenvolver nossos talentos... Espera um pouquinho aqui. Deixar aqui. Isso. A maneira bíblica de desenvolver os nossos talentos é investir tempo e dinheiro. Então, eu já disse que pregação é um talento e que o talento tem que ser desenvolvido. Isso em todas as atividades nossas da igreja. Todos os nossos talentos, todas as nossas atividades, tudo aquilo que nós desenvolvemos na igreja precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado, precisa ser desenvolvido. E a melhor maneira de desenvolver nossos talentos é investir tempo em estudar, tempo em praticar, tempo em procurar saber, em conhecer, adquirir conhecimento, conversar com quem já faz, para saber como que ele faz, para aprender com ele a fazer, que é o princípio do discipulado, que é aprender com quem já está fazendo. E também dinheiro. Não tem como você crescer, por exemplo, um curso teológico, você tem o seu investimento para você adquirir conhecimento. Você quer aprofundar-se na Bíblia, você vai ter que investir dinheiro em adquirir livros, comentários bíblicos, para que você possa dicionários bíblicos, para que você possa aprofundar, aumentar o seu conhecimento. Automaticamente, você investindo o tempo de estudar, o dinheiro para comprar, para pagar um livro, para pagar um curso, automaticamente o teu ministério vai crescer com isso. Não existe crescimento se não tiver investimento. Tudo tem investimento. Tudo que você faz na sua vida pessoal, tanto na igreja, tem um investimento. Um investimento de tempo, um investimento de dinheiro. Muitas vezes o investimento de dinheiro, você não percebe que está envolvendo dinheiro, mas tem dinheiro envolvido sim. A Bíblia ensina que conhecimento
deve ser adquirido. Lá em Provérbios 6:13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Perceba que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Tiago fala que sabedoria nós devemos pedir a Deus. Agora aqui em Provérbios deixa bem claro, o conhecimento você deve adquirir. Há uma confusão muito grande das pessoas confundindo sabedoria com conhecimento. São coisas diferentes. Então se você vê um pregador, uma pessoa que ela tem uma mensagem muito aprofundada, ela prega de uma maneira com muita desenvoltura, então alguns pensam, isso é unção, isso aí ele recebeu de Deus. Sim, mas ele foi atrás, ele desenvolveu aquilo que ele recebeu. Ele teve que investir tempo e dinheiro adquirindo aperfeiçoar as suas pregações, as suas palestras, os seus estudos bíblicos. Um pastor que tem uma boa administração da igreja, o que acontece? Eles foram atrás e investiram tempo e dinheiro para crescer nas diversas áreas da igreja e também da área da pregação, na área do ensino bíblico. E deixar bem claro, Provérbios, que o conhecimento ele deve ser o quê? Adquirido. Bem-aventurado o homem que adquire, que compra, adquire é comprar, que compra conhecimento. E o Senhor Jesus também ensinou isso em Mateus 13, 45, 46, ele fala: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Veja só que parábola de Jesus, de uma pessoa que encontra algo que é muito valioso, ele conhece o valor daquilo, ele sabe que através daquilo, que é um negociante, então se ele comprou aquela pérola, é porque ele sabia que ele ia ganhar muito mais vendendo aquela pérola. Só que quem estava vendendo aquela pérola sabia que ela tinha valor. Então aquela pessoa colocou o valor dela lá em cima. Mesmo assim ele foi, vendeu tudo quanto tinha, todo o seu capital, todo o seu patrimônio que ele tinha, ele vendeu para comprar aquela pérola. Então alguns que não conheciam, que não tinham ideia do valor daquela pérola, iriam dizer para ele: você está louco, você está jogando dinheiro fora, você está jogando o teu patrimônio fora. Mas ele sabia que adquirindo aquela pérola, pelo valor que estava sendo vendida, ele poderia ganhar muito mais através daquela negociação. E mesmo assim é o conhecimento. A gente investe dinheiro em conhecimento porque a gente sabe. Muitos desprezam a gente, muitos nos criticam. Para que pagar por isso? Por que você tem tanto livro, né? Tem aqui um pouquinho só. Outros estão... Já despecei muitos livros que eu tinha e estou deixando só um pouco aqui. Então, mas investi muito dinheiro em livros, em conhecimento, em seminários, em escolas, em cursos. E o que acontece? Alguém pode dizer: mas para que serve isso? Você está jogando dinheiro fora. Mas você vai saber que é um investimento que você vai ganhar muito mais. Aquilo que você está investindo vai retornar para você muito mais. Aquilo que você está investindo em aprender a pregar a palavra de Deus vai retornar para você muito mais. Tanto em almas salvas, que representa o quê? Representa galardão no céu, como também oportunidades para você, que quando você cresce na pregação, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento das coisas de Deus, o teu cérebro é desenvolvido, ele vai melhorar ainda mais a capacidade dele de raciocínio, a tua visão vai aumentar ainda mais, e você vai ter resultados na tua vida profissional, você vai ter resultados na tua vida familiar, você vai ter resultado nas suas negociações. Por quê? Porque você está fazendo com que o teu cérebro comece a trabalhar mais, ele vai ter mais atividades e você vai aumentar a tua visão em geral. Então é um investimento que você faz. Como eu digo, você pode dizer, essa aula aqui, eu já falei para você que essa aula ela usa o esquema de uma pregação. Nas minhas palestras, nos meus seminários que eu dou, inclusive eu vou estar dando um agora no dia 30 de julho aqui na nossa igreja, um seminário sobre desenvolvimento pessoal, mas o esquema, a base dele é como se fosse uma pregação. Se você é vendedor, você pode utilizar esse sistema para você montar como é que se fala? Uma carta de vendas, montar uma negociação, você ter argumentação, saber colocar os teus pensamentos, você conversar com o teu chefe, você conversar, se você já é professor, você vai melhorar ainda mais, você já tem pedagogia, e você vai perceber que isso aqui está dentro da pedagogia, então você ganha muito mais, não somente na área eclesiástica, na área da pregação, mas você ganha também em muitas outras áreas. Então o Senhor Jesus já te ensinou, aquele que enxerga que aquilo tem valor, ele investe, porque ele sabe que aquele investimento vai ter resultado na vida dele. Enquanto alguns falam, você está jogando dinheiro fora, você está gastando dinheiro com isso, ele sabe que ele não está gastando dinheiro, ele está investindo dinheiro naquilo, e aquilo vai retornar com muito mais, um retorno muito maior do que ele investiu.
Qual que é o segundo segredo, hein? Vamos lá, vocês que estão aqui. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, alguma participação. Olha, vocês têm unção e conhecimento, são importantes. Maravilha, é isso mesmo. Uma coisa não funciona sem outra, né? Nós precisamos da unção e precisamos do conhecimento. E o conhecimento é adquirido. Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar a visibilidade. Vamos lá. O segundo segredo. O segundo segredo é que você irá aprender a preparar e a usar um bom esboço em pouco tempo. Alguns pensam que vai demorar muito, que é complicado, como já nosso irmão o Joelmício falou, né? Tem dificuldade de utilizar esboço. Então, você fique tranquilo, porque você vai aprender tanto a preparar o esboço e a usar o esboço em pouco tempo. É algo que quando você tenha o método correto, você aprende rapidamente. Então, toda nova tarefa que a gente vai executar, o que acontece? Ela aparenta ser mais difícil, ser complicada, mas basta ser repetida algumas vezes que você vai percebendo que ela vai se tornando cada vez mais simples e mais fácil. Como, por exemplo, aqui tem o depoimento de outra aluna, da Itagira Silva. Ela diz: eu não sabia. Hoje eu consigo ler, entender e transmitir aquilo que o texto está me mostrando. Faz a diferença. Agradeço primeiramente a Deus e depois ao professor Paulo que abriu este caminho para nós. Deus te abençoe. Então, complicado. Eu lembro a Itagira nos primeiros momentos que ela estava estudando, ela sentiu dificuldades. E nós, tanto eu quanto os demais alunos, a ajudamos. E o que acontece? Hoje ela é uma pregadora que ela alcançou um nível dentro do seu próprio ministério, se destacou por causa que ela sabe agora, que ela não sabia. Ela mesma diz em outro depoimento que as pregações dela eram uma confusão de ideias. Agora não, ela consegue entender o que está no texto e ela consegue transmitir aquilo que está no texto. Ela consegue transmitir de uma maneira coerente, que nem fala o apóstolo Paulo, de uma maneira inteligível, de uma maneira que as pessoas compreendem, de uma maneira organizada. E o que acontece? Isso fez com que ela agora, de uma maneira que no começo era difícil, mas se tornou muito fácil para ela, se tornou de uma maneira automática, ela preparar e ela entregar, usar o esboço no púlpito e entregar mensagens coerentes. E a igreja percebeu isso, e o ministério percebeu isso. E através disso ela adquiriu confiança tanto diante da igreja quanto diante do ministério. As pessoas pensam que irão se atrapalhar com o esboço, como disse o Joelmício, mas na verdade elas se atrapalham sem o esboço. Então, pregar sem o esboço, você vai se atrapalhar. Dificilmente você vai conseguir. Eu posso dizer que sem esboço você não tem como pregar de uma maneira coerente. Porque, como eu disse, mesmo aqueles irmãos que não têm o esboço em papel, mas antes na casa deles, se eles pregam de uma maneira coerente, eles fizeram o esboço da maneira correta. Um esboço com começo, meio e fim, com uma única ideia central. E o que acontece? Eles conseguem chegar diante da igreja, se lembrar do que eles pensaram, do que eles estabeleceram em casa, do que eles prepararam em casa, e eles conseguem passar para a igreja. Mas todos nós temos que ter um esboço da pregação para pregarmos de uma maneira coerente. Então, em vez de atrapalhar, o que acontece é que o esboço, sem o esboço, as pessoas vão se atrapalhar para pregar. Vamos para o terceiro segredo? O terceiro segredo, vamos lá, aqui mais baixo, aqui. O terceiro segredo, pregar com um bom esboço lhe dará o quê? Autoridade diante da igreja. Muitos dizem, né? Mas eu não tenho autoridade para pregar diante da igreja. Ou, as pessoas me respeitam como um pregador, como uma pregadora. Mas quando você usa um bom esboço, você vai ter essa autoridade, você vai obter essa autoridade. E por quê? Vou te explicar por que eu falo isso. As pessoas pensam que não possuem autoridade para pregar com unção, mas na verdade basta pregarem a palavra de Deus dentro da Bíblia, direcionada pelo esboço, e essa autoridade vem sobre elas, porque elas não irão gaguejar, não irão se perder devagar, não irão se esquecer. Devagar quer dizer a pessoa se espalhar, falar coisas que não estavam planejadas, que não tem a ver com a mensagem dela, está divagando. Elas não irão se esquecer, e com as ideias organizadas pelo esboço, elas irão manter o foco, que é muito importante, manter o foco e entregar uma mensagem bíblica coerente, que nem o apóstolo Paulo ensina. Tem que ser, você tem que falar de maneira que as pessoas te compreendam. Então, o esboço irá lhe orientar para aplicar a palavra de Deus
poderosamente na vida das pessoas. Uma das reclamações de alunos e de pessoas que estão começando, estão me seguindo, é que eu não sei aplicar a palavra de Deus. Então o esboço vai te orientar como que você faz para aplicar de uma maneira poderosa, de uma maneira contundente, de uma maneira forte na vida das pessoas a palavra de Deus. Que tal outro depoimento do aluno Eduardo Leone, de Aracaju, Sergipe? Ele fala assim, depois, logo que ele teve essa experiência, ele já mandou essa mensagem para mim. Olha, o método funciona. Eu preguei na Santa Ceia da Sede. O tema da pregação dele, os 4 benefícios do sangue de Jesus. E o que aconteceu? Os irmãos depois ligaram para ele, parabenizando ele. Inclusive o próprio pastor, o pastor ministerial, ligou para ele parabenizando ele. Então ele disse, foi bênção pura, a igreja estava cheia e ele não se perdeu. Ele é um obreiro de uma congregação, então ele foi convocado para pregar na sede. E graças a Deus, através do método, ele pôde trazer uma mensagem coerente, não se perdeu e adquiriu autoridade ante a igreja, e o próprio presidente, ele reconheceu, né, a capacidade que ele teve de entregar aquela mensagem. Então ele fala, o método funciona. Ele pôde experimentar na prática o funcionamento do método. Então, mesmo uma pessoa não seja obreiro, a autoridade você adquire quando está pregando. Então não é o contrário, você tem que ter autoridade para pregar, mas você adquire autoridade quando você prega. Mas você tem que pregar o quê? Tem que pregar a palavra de Deus com clareza e objetividade. Basta você pregar com clareza, objetividade, o que vai acontecer? Tanto a igreja vai reconhecer em você essa unção, essa capacidade de trazer a palavra de Deus, vão te reconhecer como um pregador ungido, como também o próprio ministério vai te reconhecer, vai reconhecer o teu chamado, né? O teu chamado divino. E o que vai acontecer? As portas vão se abrir, né? Você não é obreiro? Pode ter certeza, você começar a pregar de uma maneira clara, coerente e objetiva, com essa autoridade que a própria pregação vai lhe dar, você vai abrir portas para você ser separado, para ser um obreiro, para você começar a ter oportunidades para pregar, e para as unções, né? Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então isso começa com o quê? Um dos pontos iniciais de uma carreira é a pregação com graça, com unção, com autoridade. Quando você prega com graça, com unção, com autoridade, as portas se abrem. E os familiares e amigos que podem estar até criticando, você está estudando, você está comprando livros, você está adquirindo curso para pregar, que negócio é esse? Você está jogando dinheiro fora? Que negócio é esse você ficar querendo pregar e estudando isso? Isso é dom, isso não é para você ficar investindo, jogando dinheiro, investindo não, eles vão falar, você está gastando dinheiro com isso. Mas eles mesmos vão reconhecer lá na frente a sua autoridade, através dos seus resultados. Então, quando você prega mensagens ungidas, que são os teus resultados, isso fecha a boca de todo mundo, de todos aqueles que criticam, de todos aqueles que se opõem, de todos aqueles que podem trazer assim um julgamento sobre você. Então, e existem igrejas, infelizmente, ainda existe isso em nossos dias, igrejas que rejeitam a ideia, né? Igrejas e pastores e obreiros que rejeitam a ideia de se pregar com esboço. Mas tem uma coisa, até mesmo igrejas e até mesmo pastores, eles se rendem, né, quando eles veem os resultados. Há uma expressão comum que diz, contra fatos não há argumentos. Então quando você demonstra pelas tuas pregações objetivas, pregações com clareza, quando a igreja percebe a autoridade de Deus na sua vida, que você está pregando aquela mensagem coerente, o que vai acontecer? Ninguém vai poder falar nada. Ninguém vai poder te criticar, porque está vendo o resultado. Eu já tive a experiência de algumas vezes estar pastoreando igrejas que rejeitavam a questão da teologia, a questão do esboço. Falavam coisas terríveis, né? Chamavam minhas pregações de buchada, né? Vocês que são do Nordeste devem saber o que é buchada, né? Outro falava que eu estava lendo o jornal na igreja. Mas o que acontece? Com o decorrer do tempo, essas ideias caíram por terra, porque viram o quê? Viram o poder de Deus através das pregações, transformando a vida das pessoas. É isso que importa, é você mostrar com os teus resultados. Quando você mostra os teus resultados, toda argumentação contrária cai por terra. O que acontece? Eles verão que o esboço não
não tornam a pregação artificial, mecânica, né? Tem muita gente que tem medo. Eu usar o esboço, a pregação vai se tornar artificial, vai se tornar mecânica. Na verdade, um bom esboço é uma ferramenta, apenas isso, uma ferramenta eficiente que o pregador, para que o pregador entregue com fidelidade a poderosa mensagem que recebeu de Deus, sem se esquecer, sem se desviar. Então o esboço ele não é substituto, é uma ferramenta. Então eu me admiro quando vejo marceneiros, carpinteiros e tantos outros, né? Tantas outras pessoas que trabalham com habilidade, quando eu vejo as obras que elas fazem. E se eu usar o mesmo serrote, a mesma plana, o mesmo formão que um marceneiro, que um carpinteiro, eu não vou conseguir de jeito nenhum fazer os móveis, fazer as obras que eles fazem. Porque o formão na mão deles tem uma utilidade, mas é a habilidade deles utilizar o formão. Então, da mesma maneira, o esboço não substitui unção. O esboço não substitui a vida da pessoa com Deus, a comunhão com Deus. Não substitui, mas é uma ferramenta nas mãos daquelas pessoas que têm comunhão com Deus, aquelas pessoas que buscam a Deus, aquelas pessoas que conhecem a palavra, que mergulham na palavra, na presença de Deus. Então se torna uma ferramenta para que elas possam entregar com fidelidade aquilo que elas recebem de Deus quando estão preparando a pregação, quando estão estudando a Bíblia. Então a igreja, essas pessoas que rejeitam o esboço, eles vão perceber que na verdade a pregação não se torna artificial, a pregação não se torna mecânica, a pregação flui melhor. Na verdade, um bom esboço é uma ferramenta eficiente para que o pregador entregue com fidelidade a poderosa mensagem que recebeu de Deus, sem se esquecer, sem se desviar. E, como eu disse, eu tenho essa experiência em meu ministério em várias oportunidades. Agora eu quero saber o que vocês pensam disso, né? Então aqui olhando o chat, vendo se tem perguntas. Unção e conhecimentos são importantes, do Maurício Menezes. O Hermilson, pastor, o método funciona para todo tipo de sermões? Sim. Entenda o seguinte, foi muito boa essa sua pergunta, e eu gosto de perguntas como essa, né? O método, o sermão, existem 3 tipos de sermões, né? Tem o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Só que tem uma coisa, os 3, né? Deixa eu ver se eu estou falando bem na câmera aqui, isso aqui. Os 3, o temático, o textual e o expositivo, eles usam a mesma base. Tem a mesma base, a forma de fazer, formatar um esboço é a mesma. Agora, a essência de cada um é que é diferente. O temático vai se basear no tema, o textual vai se basear no texto e o expositivo vai se basear na essência do texto. Então são níveis diferentes, cada nível mais profundo. Então, mas a base deles, a construção é a mesma. Você parte de um tema, do tema você desenvolve as divisões principais, você desenvolve as subdivisões. Quando você tem aqui o corpo do sermão, tema com divisões e subdivisões, você vai ter o quê? Você vai ter a conclusão, que você já tem o corpo do sermão, aí você faz a conclusão. Depois que você monta a conclusão, aí você monta a introdução. Eu estou vendo gente aí se assustando que eu estou falando que a introdução é montada depois. E depois que você monta a introdução, aí você monta o quê? Você monta o título. E vai ter gente se assustando, porque estão pensando que tema e título é a mesma coisa, e não são coisas diferentes. Mas percebe que a estrutura é a mesma, tá certo? Então, de um tema, eu devia até ter feito um esquema. Será que eu consigo fazer? Não, vou demorar um pouquinho para fazer um esquema agora. Mas isso aí. Você tem um tema, lá em cima desse tema você vai ter as divisões principais, né? Depois no andar de cima, as subdivisões. Isso é o corpo do sermão. Tema, divisões, subdivisões é o corpo do sermão, é o esqueleto do sermão. Aí em cima desse corpo do sermão, você vai montar a conclusão, depois você monta a introdução e depois você monta o título, tá certo? Essa é a forma correta. Eu já dei para vocês um segredo de $1 milhão que muita gente não sabe. Tem muita gente que começa a pregação pela introdução. E o que acontece? Não dá certo. Você tem que começar a pregação pelo tema. E o que é um tema? Tema não é título, tema não é assunto. Tema... Vou te dar a parte técnica do tema. Tema é um assunto com uma palavra-chave. Você tem que somar um assunto com a palavra-chave. Desse assunto com a palavra-chave você vai tirar um tema. Então, tema sem palavra-chave não é tema, é título.
Em cima de um título você não consegue montar uma pregação, não consegue montar as divisões principais. Você só consegue montar uma pregação, ou seja, montar as divisões principais em cima de um tema. Esse é um dos segredos que eu ensino no meu método. Como você faz, elabora verdadeiros temas, que é a estrutura de um esboço de pregação. É isso daí, Jeremias. É lamentável ainda ter que ouvir em nossas igrejas pregações misturadas de assuntos. Sim, é terrível. A gente não consegue. Você pensa até que você está incrédulo, né? Meu Deus, não estou conseguindo me concentrar em ouvir, não estou conseguindo ouvir essa pregação, mas é porque ela não tem uma única ideia central, ela está com vários assuntos misturados. Então cansa, gente, porque o nosso cérebro, tá? Não é culpa minha, não é culpa sua de não conseguir prestar atenção em uma pregação. A responsabilidade é do pregador que não está conseguindo prender a nossa atenção. Por quê? Porque ele está trazendo várias ideias. O nosso cérebro é preguiçoso, né? Deus construiu o nosso cérebro dessa maneira. Por quê? Para poupar energia. O nosso cérebro, ele consome uma grande quantidade de energia. Então, todo raciocínio, toda vez que você tenta se concentrar, por exemplo, até para segurar vocês aqui, já estou segurando vocês aqui há quase 1 hora, já tá sendo difícil para alguns conseguir manter o foco aqui. Então, por quê? Porque o cérebro, toda vez que você tem que focar, concentrar-se, que você entender um raciocínio, um discurso, uma pregação, uma aula, o seu cérebro está queimando energia. E ele foi feito por Deus para poupar energia. Então, ele se desliga da pregação que você não consegue compreender. Então, é por isso que o pregador tem a responsabilidade de facilitar a compreensão da igreja. Tem que ser uma ideia muito clara do que ele vai pregar, para que a igreja possa acompanhar o que ele vai pregar. Então, vamos falar agora sobre o que você deve fazer para pregar mensagens poderosas. O que você deve fazer para pregar mensagens poderosas? 3 passos simples para você pregar mensagens poderosas. Primeiro, é claro, comunhão com Deus. Se a pessoa não é salva, se a pessoa não está em comunhão com Deus, se a pessoa está em pecado, então não vai fluir a unção de Deus sobre a vida dela. Ela pode ter toda a técnica, pode ter todo o conhecimento, mas ela não consegue formar uma pregação, não consegue formar uma mensagem coerente. Ela não consegue inspiração para dar o ponto de partida para ela montar a pregação. Então, a primeira coisa, é claro, a salvação, a pessoa ser salva na pessoa de Jesus, ela ter o Espírito Santo, né? E ela precisa estar em comunhão com Deus ativa. Quanto mais essa comunhão, mais da parte de Deus vai fluir essa graça, esse direcionamento, essa abertura quando ele estiver lendo o texto, de Deus abrir o texto para ele mostrar coisas que estão ali. Claro que ele utiliza as técnicas da hermenêutica para interpretar, mas em cima da técnica da hermenêutica tem a unção de Deus, porque senão vai ser apenas como um advogado lendo um documento, aquilo é apenas letra. Mas quando ele está com a unção de Deus, ele utiliza a hermenêutica e aquilo vai abrindo, ele sente Deus falando com ele. O coração dele arde com a palavra de Deus e ele já recebe mensagens que ele tem que organizar e transformar numa pregação, tá certo? Então, primeira coisa, comunhão com Deus. Segundo, estudar o texto, como falei, tem que entender o texto, tem que saber o que aquele texto está falando, porque se ele não entender o texto, como é que ele vai tirar de lá uma pregação? Então ele precisa estudar o texto, ele precisa saber como estudar o texto, ele precisa ter conhecimento para entender o texto, porque quanto maior for o conhecimento dele, de tanto das doutrinas e dos pontos teológicos, quanto mais profundidade ele tiver na teologia sistemática, em saber os conceitos, mais profundidade ele vai ter no entendimento do texto e as suas pregações serão mais profundas. Mas ele precisa ter essa capacidade de estudar e entender o texto. E depois de transformar as suas ideias em uma pregação. Porque muita gente pensa que as ideias que estão surgindo quando ele está estudando o texto, aquilo já é uma pregação. E um fator determinante que vai mudar o teu ministério é quando você entender que aquelas ideias que surgem para você, quando você está estudando o texto, não são uma pregação. São ideias que estão surgindo, são ideias soltas que você tem que organizar, você tem que separar, você tem que realmente, de todas aquelas ideias que tem no texto, você tem que separar apenas uma e trabalhar naquela ideia única e desenvolver em cima dela uma pregação, um discurso coerente,
daquela ideia, daquele assunto, para que a igreja possa compreender. Então, um dos problemas que faz com que a pessoa se perca na preparação da pregação é querer pregar tudo que o texto diz. É impossível, você tem que pregar apenas um aspecto daquele texto. Quanto mais focado for a sua ideia central, melhor, mais contundente, mais forte, mais impactante será a sua pregação. Então, 3 passos simples para você pregar mensagens poderosas. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, estudar o texto. E terceiro, transformar as suas ideias em uma pregação. Para você dar esses 3 passos simples, você consegue pregar mensagens poderosas, sim. E agora, a ferramenta mais poderosa para você transformar as suas ideias em uma pregação é um bom esboço. E para você formar um bom esboço, você tem que ter um bom método. O que vai acontecer com o esboço? O esboço, ele vai lhe conduzir, é como se fosse um guia, como se fosse um manual, como se fosse os trilhos, que vai conduzir você no processo de organizar as suas ideias com começo, meio e fim. O método de montar o esboço, ele por si só já vai te dirigindo no passo a passo. Lembra aquilo que eu falei? Começa com o tema faz as divisões principais, faz as subdivisões, faz a conclusão, a introdução e o título. E você já tem uma mensagem completa, com título, introdução, tema, divisões principais, subdivisões e conclusão. Você faz isso com o método, e o método faz com que você prepare a pregação ao contrário, né? Você não começa pela introdução, você começa pelo meio dela, que é o tema. Do tema você tira as divisões, subdivisões, a conclusão, depois você tira a introdução e depois você tira o título. Quando você monta a pregação só com esse segredo que estou revelando para você do método, você já muda completamente, já começa a dar uma característica da sua pregação ser muito mais focada. Então, o próprio método de montar o esboço vai lhe conduzir para que você organize as suas ideias com começo, meio e fim. Vai te ensinar você a separar as ideias do texto e usar somente uma de todas aquelas ideias que estão ali. E vai te dirigir na criação do tema. Como eu falei, tema é assunto com palavra-chave. Quando você junta um assunto com a palavra-chave, você forma um tema. Existe uma técnica muito simples de você saber juntar o assunto com a palavra-chave para formar um tema prático. Um tema que eu chamo de tema automático, porque ele por si só já chama as divisões principais. Por exemplo, o que o nosso colega aqui, o aluno Eduardo Leone, 4 benefícios do sangue de Jesus. Só de você ouvir esse tema, isso é um verdadeiro tema, os 4 benefícios do sangue de Jesus, você já pode nomear os 4 benefícios. Não serão exatamente o que ele preparou, mas você já tem ideias de como você montar esse esboço. 4 benefícios do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica. O sangue de Jesus, ele transforma, vamos dizer assim, né? Aí já vou sair um pouquinho da teologia, né? Mas você já pode ter ideia dos 4 benefícios do sangue de Jesus, né? Eu não sei qual foi o esboço que ele preparou e não mostrou para mim, mas você já tem ideia de quais os caminhos que você vai seguir para montar. Cada um desses benefícios é o quê? É uma divisão principal. Nas divisões principais, ele tece as subdivisões que vão fazer o quê? Vão dar o argumento para ele falar para a igreja, para ele conversar com a igreja, para ele transmitir para a igreja, para ele pregar para a igreja aquele ponto. E assim, de ponto em ponto, ele desenvolve o corpo da pregação. E depois, ele criou, claro, que ele já tinha criado uma conclusão, uma introdução e um título. Então, quando você tem um legítimo tema, facilita todo o processo. Se você não tem um tema, você não consegue nem dar o primeiro passo e a sua pregação, ela perde o quê? Perde a integridade, ela perde a ideia central, ela se torna dispersa. Então ele vai dirigir também na criação do tema, vai lhe direcionar na formação das divisões, ou seja, dos tópicos da pregação. O método vai fornecer a ideia da aplicação incisiva, contundente, forte, impactante da mensagem. Que você vai fazer isso tanto durante toda a pregação, mas principalmente na conclusão da mensagem. A maneira que você está estruturando sua pregação já vai direcionar você, já vai lhe orientar, já vai lhe dar ideias de como você fazer isso.
Ela também vai lhe ajudar na criação da introdução atraente. Sim, logo que você começar a pregar, quando você falar o título, que é o título magnético, a igreja vai parar para te ouvir. Quando você fizer a introdução, a igreja já estará presa em você. Quando você anunciar o tema, pronto, você já está com a igreja com você. Você vai desenvolver a pregação já com a atenção da igreja, e você desenvolvendo dentro daquela clareza e daquela objetividade, você vai conduzir a igreja dentro da pregação, a igreja vai ficar presa com você, e quando você chegar na conclusão, você vai ter aquele auge maravilhoso de você perceber que a igreja recebeu a mensagem de uma maneira maravilhosa. Então, você também vai, a partir do momento que você segue o processo, quando você terminar o processo, você já tem o quê? Um esboço completo, que é o guia da sua pregação. Pronto, isso em poucos minutos. Como falei, você vai tornar isso prático. Em pouco tempo você vai montar um esboço completo de uma pregação prontinho para ser pregado. Com ele em mãos, você terá o quê? Quando você chega no púlpito, você vai ter a segurança, porque você sabe como você vai começar, por onde você vai passar e como você vai terminar a sua pregação. Você já está com isso na sua mente, você já sabe como fazer. Então você vai ter o quê? Você vai ter segurança. Tendo segurança, você vai pregar o quê? Não vai se perder, vai pregar com clareza e objetividade. Pregando com clareza e objetividade, o que vai acontecer? Você obtém autoridade dentro da igreja. E você pregando com autoridade, o que acontece? Você conquista e envolve a igreja, que é edificada, fortalecida, consolada e avivada pela poderosa palavra de Deus. E o que acontece? Você ficará muito feliz em perceber-se como instrumento nas mãos de Deus. Chega de voltar para casa chateado porque a pregação não deu certo, porque você se perdeu na pregação ou porque a igreja não teve aquela reação que você queria. Você não conseguiu, durante a sua pregação, envolver a igreja com a sua mensagem. Porque faltou o quê? Faltou clareza, faltou objetividade. Vamos lá, gente. Em relação a isso, alguma dúvida? Coloque aí no chat, dúvida sobre a validade, a necessidade, a utilidade do esboço quando você está utilizando um correto esboço e não anotações, conforme eu mostrei no início, né? Não isso daqui, mas você está utilizando um legítimo esboço de pregação. Quando você consegue utilizar um legítimo esboço de pregação, você prega com clareza e você consegue envolver a igreja com a sua mensagem. Vamos lá, aqui no chat, perguntas. A última observação foi do Maurício Menezes. Uma pregação com vários assuntos, ela se torna realmente complicada para você poder acompanhá-la. Enquanto você coloca aí no chat, se eu encontro aqui, eu não preparei, se eu encontro aqui um dos meus esboços para mostrar para vocês como que é um verdadeiro esboço de pregação. Eu tenho alguma coisa aqui no meu computador, vou ver se eu encontro facilmente. Eu tenho vários esboços preparados para a aula, mas eu acabei esquecendo, não coloquei aqui. Mas vamos lá. E aí eu estou esperando seus comentários, perguntas aqui no chat. Eu vou responder para você. Qualquer pergunta sobre pregação, sobre aquilo que eu falei, você pode colocar no chat que eu vou te responder aqui ao vivo, tá certo? Enquanto isso, estou procurando aqui um dos meus esboços. Já localizei uma aqui, eu vou passar para vocês poderem vê-la. Deixa eu criar uma nova janela aqui no meu computador para poder mostrar para vocês. Ok.
Alguma pergunta? Por favor, coloque no chat perguntas. Enquanto isso, eu estou preparando aqui para mostrar para vocês o esboço, um dos meus esboços, para vocês verem como que é um esboço. Captura de janela, perfeito. Ah, tá aqui. Ok. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Acho que vocês já estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui no começo. Vamos lá. Alguma pergunta aqui no chat? Vamos lá. Mostrar um esboço, verdadeiro esboço. Está aqui. O título dele, O Amor que Ressuscita através da Morte. O texto base, João 11, 25 a 26. Aqui está a introdução, tá certo? Quando eu falo, eu chamo a atenção da igreja para aquilo que eu vou pregar. Estou me baseando sobre a ressurreição de Lázaro. E eu quero falar sobre que, na verdade, aconteceram 3 ressurreições naquela oportunidade. Não foi só de Lázaro, não. E vou usar cada uma daquelas ressurreições como 3 tipos de mortos em nossas igrejas que precisam ser ressuscitados. Então, é uma introdução já impactante, né? Aí eu falo, primeiro tipo, o morto sepultado, que é o próprio Lázaro. E eu falo aqui sobre aqui é a divisão principal, tá? Isso aqui é a divisão principal, a primeira divisão principal da mensagem. E aqui são as subdivisões, tá certo? Eu falo sobre a morte de Lázaro como tipo, não estou afirmando que é pecado. Aí eu falo sobre os 3 estágios da morte espiritual, lá em 1 Coríntios, né? Eu falo dos fracos, doentes e os que dormem. Eu falo da atitude necessária para o processo de ressurreição. Quem está morto na igreja precisa chamar Jesus, precisa levar Jesus até onde ele está, precisa encarar o mau cheiro, que a pessoa está morta, e precisa tirar a pedra. E eu falo que depois da ressurreição ainda precisam remover as faixas. Essas pessoas que foram restauradas, elas precisam ser cuidadas, mesmo depois que elas retornam para a comunhão com o Senhor. Aí eu vou para a segunda divisão do principal, que é o segundo tipo de morto, que é o morto trabalhador e incansável. Estou me referindo, é claro, a Marta. Falo as características dessa morte, que é a ansiedade, que no grego quer dizer distraída, preocupações. Falo sobre a mente daquela pessoa que está na igreja morta, mas por causa da ansiedade, que a mente dela percorre várias coisas, o ansioso antecipa o problema, preocupa-se antecipadamente. Aí falo sobre a ressurreição do ansioso, que foi o que Jesus fez com Marta. Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu aplico isso na igreja, dizendo que Jesus deixa claro para o ansioso que ele não vai atender o desejo do ansioso, mas deixa claro também que não vai mudar as outras pessoas por causa do ansioso. Lembra aquela ocasião que ela queria que Maria fosse lhe ajudar? E eu faço aqui uma aplicação que houve a ressurreição de Marta naquela ocasião, que ela fala diante do sepulcro, que ela fala que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E eu aplico para a igreja. Está prisioneiro de uma ansiedade que não tem foco? Então obtenha foco. A satisfação de sua alma e de todas as demais coisas é buscar o reino de Deus. Focar a busca na pessoa de Jesus. Faço uma aplicação e vou aqui para a terceira divisão principal. Falo sobre o terceiro tipo, que é o morto contemplador. Falo sobre Maria, que Maria ficou assentada em casa quando Jesus foi na morte de Lázaro. Ela não foi ao encontro de Jesus, ao contrário de que quando Jesus estava antes da morte de Lázaro, ela estava aos pés de Jesus, mas quando ela estava ressentida, né? Então é uma questão muito a ser tratada aqui. Falo sobre Maria, que é aquele crente que está sempre aos pés do Senhor, mas quando acontece uma adversidade ele fica chateado com Jesus. Falta o que? Tem uma baixa autoestima, que é a atenção total e imediata do Senhor. Falta maturidade espiritual. Falo sobre as características desse crente e falo como que ele pode ser ressuscitado, que é fazer uma oferta excelente. Então Maria, tomando um arretel de unguento, de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então falo aqui das 3 ressurreições em nossas igrejas: o morto sepultado, o morto trabalhador incansável e o morto contemplador. E eu falo, Jesus é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Essa mensagem eu preguei no Rio de Janeiro, no dia 30 de maio de 2018. Então está aqui, para vocês verem como que é
um esboço que é bem diferente das anotações, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu apagar essa janela aqui. Pronto, para voltar para mim. Viram o que é um verdadeiro esboço? O que vocês acharam desse esboço? Viram a diferença do que é um esboço, do que são anotações? Muito diferente, né? Então coloca aí no chat o que vocês acham a diferença. Você já conhecia um esboço com essa estrutura? Título, introdução, tema, divisões principais, subdivisões e conclusão? Já viram escrito de tal maneira que está bem separadinho, parte a parte, de tal maneira que a gente prega, não se perde, não se atrapalha e se mantém dentro da linha de pensamento. Do começo ao fim eu tinha um objetivo e eu não fugi desse objetivo. Eu tinha uma aplicação e eu fiz aquela aplicação no final. O que vocês acham de um esboço assim? Dá para se manter dentro da linha de pensamento? Dá para entregar aquilo que eu recebi de Deus quando eu estava estudando, preparando a mensagem? Dá para entregar no púlpito? Me respondam aí. Olha lá, gente, participação. Não quero sentir que eu estou sozinho aqui, né? Quero sentir que eu estou com uma classe que está me acompanhando. Depois, se você quiser rever esta aula, ela vai ficar gravada aqui. Você pode rever. Quem ficou comigo até o final, eu vou passar. É só me pedir lá no grupo que eu vou passar a apostila, tá? Vou dar uma preparada nela aqui e vou passar para você a apostila. Você ter essa apostila aqui, ó. Passar ela para você. Dar uma acabada nela, dar uma finalizada nela e passar para vocês. E aí, participação? Ninguém tá falando nada? O que aconteceu? Eu tô sem áudio, eu tô sem som? Caiu a minha transmissão? Tô sozinho aqui? O YouTube fala que não. O YouTube está me mostrando que tem 8 pessoas. Tem eu e mais 8. Maurício Menezes, com certeza. Com certeza, creio que você está falando sobre se manter dentro daquilo que eu recebi de Deus. Não me perder, né? Quem mais? Participação dos demais. Falem aí. Muito bom. Reginaldo Lopes também, com certeza. É tremendo, sim. Então, Joel Mirson, você percebe que brigando com um esboço desse você não vai se atrapalhar? É claro que esse esboço está em um nível bem avançado, né? Então eu tenho um esboço, você começa a montar um esboço, ele não é tão cheio de detalhes assim. Você vai pegar com esboços mais simples, depois você vai se aperfeiçoando, tá? Não se assuste com esse esboço, que afinal de contas tem 30 anos, né? Que eu estudo sobre esboço, então esse esboço está num nível bem avançado, né? Você vai pregar com esboço mais simples, mas você pode perceber que a maneira como ele é feito, você não se perde. Essa mensagem eu preguei, devo ter, deixa eu ver se eu me lembro, devo ter usado aí uns 50 minutos, mais ou menos, 40 a 50 minutos que eu trouxe essa mensagem. Muito bom. Bem, gente, eu já te mostrei as vantagens do esboço, já mostrei a utilidade do esboço, mostrei um esboço, um dos meus esboços, tá? Esboço real, esboço que eu já preguei, e eu vou pedir licença a vocês para mostrar para vocês também o meu método, né? Já falei tanto do meu método, creio que vocês estão curiosos em conhecer o meu método, né? Como que eu monto esboços assim. Então vocês me permitem, eu quero que vocês coloquem aí no chat se vocês me permitem apresentar o meu método. Coloquem aí. Se vocês me permitem apresentar aqui, tomar aqui uns 10 minutinhos ainda. Lembrando que eu estou sempre aberto para perguntas e respostas. Então, se me permite que eu lhe apresente o meu método. Como que ele funciona? Eles são 7 módulos, tá? No primeiro módulo, você vai aprender o que poucos pregadores e até mesmo a maioria dos professores de homilética não sabe, que é elaborar um legítimo tema homilético. Como eu já disse, é bem diferente título, assunto e tema. Cada um tem a sua função. Em cima de um título ou de um assunto não se consegue montar uma pregação, somente em cima do tema, e tem que ser um legítimo tema homilético, que é a fórmula que eu ensino, um assunto mais a palavra-chave.
No segundo módulo, você vai aprender a... Deixa eu baixar um pouquinho isso. No segundo módulo, você irá aprender a desenvolver o tema. Você elabora o tema, agora você vai desenvolver o tema. Você desenvolve o tema como? Você vai saber como você consegue outras passagens bíblicas para que você tenha conteúdo, base bíblica para a sua pregação. Quando você faz isso, quando você utiliza várias passagens bíblicas dentro do mesmo tema, você adquire o reconhecimento de ser um pregador de Bíblia, de palavra de Deus. No terceiro módulo, você irá aprender como desenvolver o tema em tópicos para dar a estrutura central da sua mensagem, para pregar com objetividade e coerência. Aquelas divisões principais que eu te mostrei, são os tópicos da sua pregação. No quarto módulo, você vai aprender a expandir cada tópico. Ou seja, tem as divisões principais, você vai fazer o quê? As subdivisões, para que você dê argumentação consistente dentro da mesma linha de pensamento. Você vai desenvolver os pontos de sua pregação, se mantendo dentro da mesma linha. Ou seja, você não vai fugir, você não vai devagar, mas você vai estar dentro da mesma linha de pensamento. Ou seja, a sua pregação vai ter o quê? Vai ter conteúdo, vai ter clareza e você vai pregar com segurança. No quinto módulo, você irá aprender a fazer a conclusão de sua pregação, aplicando a mensagem na vida das pessoas. Isso é muito importante porque você vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer com a palavra de Deus. Quando você faz isso, você adquire o quê? Você adquire mais e mais autoridade diante das pessoas, porque elas vão perceber que você tem base bíblica e que você consegue traduzir a palavra de Deus para a vida delas. Então, no quinto módulo, você irá aprender a fazer a conclusão da sua mensagem, e no sexto módulo, você irá aprender a elaborar uma introdução magnética, uma introdução que atrai e prende a atenção da igreja desde o início de suas palavras, de tal maneira que os irmãos acompanharão atentamente a sua mensagem, parando tudo que estão fazendo para apenas ficar focado em você. E no sétimo módulo, você aprenderá a elaborar um título chamativo, de tal maneira que ao anunciá-lo, você despertará a atenção da igreja, despertará a curiosidade, para que elas deem toda a atenção à mensagem que você vai pregar. Então você aprenderá como dar o acabamento também do seu esboço, para que ele fique naquele layout, naquela disposição, que se torne fácil a sua leitura enquanto você está pregando, de tal maneira que você não precisa parar a pregação para se localizar no esboço. Não, você bate o seu olho rapidamente no esboço e você já se lembra, você já se localiza no esboço, e assim a tua pregação ela tem o quê? Ela flui. E muitas pessoas nem vão notar que você está usando o esboço. Não é como se você estivesse lendo a sua pregação, porque o esboço, conforme eu já falei, ele é um guia, ele é um direcionamento da sua mensagem. Ele vai estar te lembrando passo a passo. Então vamos lá. E como que é o curso Pregar em 7 Passos? Ele é 100% online, com videoaulas gravadas que você poderá assistir em seu computador, notebook, tablet ou celular, em qualquer lugar que você tenha uma conexão estável à internet. Você vai assistir em qualquer dia, em qualquer horário, quantas vezes você quiser. Também, além das videoaulas, você receberá as apostilas em PDF, sim, que você pode baixar para o seu celular, para o seu computador, e pode até mesmo imprimir em papel e encadernar, para você ter ela sempre à mão e poder fazer as suas anotações. Você também receberá o áudio das aulas em MP3, sim, isso é muito bom. Você pode, por exemplo, baixar para o teu celular e você pode ouvir as aulas quando você estiver num momento de espera, numa fila, no trânsito. Você pode colocar no pendrive, você pode ouvir no som do seu carro. Então se torna uma forma de você estar constantemente recebendo o conteúdo das aulas e vai aprimorar, vai potencializar o seu aprendizado, vai acelerar o seu aprendizado. E é claro, no final do curso você vai ter direito ao seu certificado, que você vai baixar e imprimir, e você pode emoldurar ele e colocar ele em um lugar de destaque. Vai acrescentar ao teu currículo ministerial. Então, aproveite essa promoção que você, além do curso, você vai ganhar mais 11 bônus. Quais são os bônus? O primeiro bônus é o e-book Dicas de Oratória, Exercícios de Dicção. Você tem dificuldade em se expressar? Então fique tranquilo. O problema está resolvido, porque neste e-book você vai aprender técnicas simples e eficientes para você falar com eloquência e fluidez. O valor desse bônus é R$17. O segundo bônus é o e-book Guia de Aplicação e Interpretação Bíblica. Você não consegue entender alguns textos da Bíblia? Então
fique tranquilo, porque eu vou te dar nesse guia princípios básicos para você saber como interpretar e também como aplicar a palavra de Deus durante as suas pregações. O valor deste bônus, R$ 17,00. O terceiro bônus é o e-book Como Perder o Medo de Falar em Público. Se você tem esse receio, tem essa timidez, fique tranquilo. Você vai saber como controlar esse medo, essa ansiedade, para você falar diante de 10, 50, 100 ou até mais pessoas. O valor desse bônus é R$ 17,00. O quarto bônus é o e-book Guia do Pregador Diferenciado. Isso mesmo, Guia do Pregador Diferenciado, para você não ser uma cópia de outros pregadores, né? Às vezes a gente vê pessoas que pregam exatamente igual outro pregador, igual um pregador famoso, né? Você não vai precisar ser cópia de ninguém, porque você vai aprender como você desenvolver o seu próprio estilo. O valor desse bônus, R$ 17,00. O quinto bônus é o e-book Coletânea de Palavra-Chave. Lembra que eu falei do tema, que é assunto mais uma palavra-chave? Então aqui você tem o ouro em pó dos e-books, né? É a cereja do bolo, porque temas depende da palavra-chave. Como eu disse, sem palavra-chave não existe tema. E você vai ter aqui uma infinitude, né? Então, uma coleção de palavras-chave. Cada palavra-chave você pode elaborar um tema diferente. Cada tema você pode elaborar uma pregação diferente. Então você vai ter uma facilidade para ter várias pregações prontinhas para você pregar, e com temas inéditos, temas diferenciados, temas impactantes, temas chamativos, que vão prender a atenção da igreja. Logo que você anunciar o tema, você já vai chamar a atenção da igreja, a igreja vai entender que vem uma pregação poderosa ali. O valor desse bônus, R$ 17,00. Sexto bônus, a aula extra. Eu vou te dar algumas aulas extras. Essa aqui é a aula Comportamento no Púlpito, para você saber como se comportar no púlpito, para você não perder a autoridade, na verdade, para você ganhar a autoridade, para você ganhar a simpatia da igreja. O valor deste bônus, R$ 50,00. O sétimo bônus, outra aula extra, é Conectando a Palavra com a Igreja, para que você saiba como você montar a tua pregação, o teu esboço, como você falar com a igreja, de tal maneira que você produza uma conexão sua com a igreja e da igreja com você logo nos primeiros minutos da sua pregação, de tal maneira que a igreja vai amar ouvir você. Este é o oitavo bônus, é uma aula extra, como você coloca o seu esboço no seu celular. Os meus esboços eu deixo no meu celular, porque é muito fácil ter acesso ali a qualquer hora. Se eu tiver uma oportunidade para pregar, ser escalado para pregar ali no púlpito mesmo, eu já tenho várias mensagens prontas. Então, é uma facilidade para você estar sempre pronto para pregar e também para você utilizar normalmente quando você está pregando a palavra de Deus. Então, esta aula eu vou te ensinar como você coloca o teu esboço no celular. O nono bônus é aula extra, como retirar temas homiléticos de temas de congresso. Como eu disse, as pessoas confundem título com assunto com tema. Tema de congresso, 99,99% não são temas de pregação, são temas de congresso. Então você precisa tirar daquele tema de congresso, tirar um tema para a sua pregação, e de tal maneira que você não pregue o que os outros irão pregar ou que já pregaram. Você chegar num ambiente que você tem vários pregadores pregando o mesmo tema, você vai ter uma forma, um ângulo diferente para pregar. A tua mensagem vai ser dentro do tema do congresso, mas vai ser diferenciada. Isso te faz ganhar muito respeito e admiração, tanto da igreja quanto do ministério. E nesse bônus, nessa aula extra, você vai aprender como fazer isso. O décimo bônus é aula prática, como montar um esboço no passo a passo. Aí você me pergunta, mas espera aí, o curso já não ensina isso? O curso já não ensina isso? Sim, mas na verdade eu vou te mostrar eu montando um esboço, um dos meus esboços, e você vai ver no passo a passo como eu vou montar. É a prática da teoria que eu vou te ensinar no curso, se bem que o próprio curso ele já não é teórico, ele é na prática. Mas eu vou te mostrar eu montando um esboço, como é que eu faço. Vou seguir os 7 passos direitinho como está no curso, para você ver na prática como é que se faz. O valor desse bônus, R$ 50,00. E o 11º bônus, vou fazer uma revisão geral de todo o curso, um aulão em que você vai ter com outras palavras, de um outro ponto de vista, eu vou fazer uma revisão geral de todo o curso. Assim, se você tiver alguma dúvida, é claro que vai ser removida. Então, você terá esta aula extra, onde eu explico de novo
todo o curso para ampliar a sua visão sobre o método 7 passos. O valor desse bônus, R$50. Então veja aí tudo que você irá ganhar, irá receber ao adquirir o curso Pregar em 7 Passos na promoção deste vídeo. Primeiro é o curso online Pregar em 7 Passos, o valor é R$297. O e-book Dicas de Oratória, Exercícios de Dicção, R$17. O e-book Guia de Aplicação e Interpretação Bíblica, R$17. O e-book Como Perder o Medo de Falar em Público, R$17. O e-book Guia do Pregador Diferenciado, R$17. O e-book Coletânea de Palavras-Chave, R$17. A aula extra Comportamento no Púlpito, R$50. A aula extra Conectando a Palavra com a Igreja, R$50. A aula extra Esboço no Celular, R$20. A aula extra Como Retirar Tema Homilético dos Temas de Congressos, R$20. A aula prática Montagem de um Esboço no Passo a Passo, R$50. E a aula extra Revisão Geral do Curso, R$50. Então o valor total do curso mais bônus, R$622, certo? É tudo isso que você vai levar, mas você não vai investir isso. Porque hoje, nesta promoção de 622 por apenas 12 parcelinhas de R$ 9,70. Isso mesmo, 12 parcelinhas de R$ 9,70 por cartão de crédito. Se preferir, 97 à vista, parcela única por cartão de crédito ou Pix ou boleto eu tenho removido. Com a vinda do Pix eu não trabalho mais com boleto. Então, por cartão de crédito ou Pix. Como é que você faz para adquirir o curso e levar todos esses bônus com esse valor, com esse preço que estou fazendo hoje? É muito simples. Tem um link que estava lá no outro vídeo, né? Vou passar para esse aqui também. Você vai clicar naquele link e naquele link vai te levar para essa promoção. Se você for por outra página minha, você vai ver esse valor, esse preço muito mais alto, tá? Tem uma promoção muito exclusiva nesse vídeo com esses bônus e com esse valor. Então você vai clicar no link que eu vou colocar aqui e você vai aproveitar essa promoção de hoje, deste vídeo, por esse valor, apenas R$ 97,00 por cartão de crédito ou Pix, que você pode parcelar em 12,970. Então tem mais, hein? Tem uma garantia que vou te dar, de 90 dias, tá? Garantia aqui está 30 dias, mas eu estou dando a garantia de 90 dias para você. Experimente o curso durante 3 meses. Se não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta, que você ainda fica com tudo que é PDF é seu. Eu estou te dando de graça, tá certo? É bônus, e se você cancelar o curso, você continua com os PDFs, tá bom? Porque eu sei a qualidade do curso, eu sei que você vai gostar, eu sei a grande transformação que tem acontecido na vida de meus alunos. Durante a aula de hoje eu mostrei alguns alunos, aqui tem mais alguns alunos, o Wagner Cordeiro, também tem o Genildo Andrade, e tenho muito mais. Eu tenho uma página no Facebook só com depoimentos, e você pode ver alguns depoimentos lá. Então é isso daí, clique no link, adquira o curso por esse valor, por essa promoção, e você vai dentro de, 7 semanas. Se você seguir o cronograma do curso, durante 7 semanas, você já vai estar construindo, montando esboços completos de pregação, e pode ter certeza, a partir das suas próximas pregações vão ser diferentes. Você vai ter uma grande evolução na sua forma de pregar. Obrigado por ter estado comigo, e é isso daí. Um grande abraço, muito obrigado por estar comigo. Deus te abençoe.